Então, gente, dando continuidade, o segundo período do trabalho de parto é o período de expulsão, tá? Ou seja, lembra que o de dilatação começou com as dilatações regulares e terminou quando chegou a 10 centímetros. Chegou a 10 centímetros, então acabou o período de dilatação. Começa o período de expulsão, tá? Ele se inicia com a dilatação completa do colo, que é quando atinge a 10 centímetros, e ele vai terminar quando o menino sai, quando o feto sai. Lembre-se, período de expulsão, o feto saiu, mas não saiu placenta ainda não, tá? O período de expulsão, ele termina quando sai o feto. Ele dura de alguns minutos até 1 hora. Nessa fase pode ser feita anestesia local, para fazer a episiotomia, lembrando que esse procedimento não é mais feito de forma rotineira, só em algumas situações, porque não há, na maioria não há necessidade de fazer essa episiotomia. E o que é que ocorre no período de expulsão? Ocorre o desprendimento da cabeça, né? Como tem aqui nessa imagem, está um pouco, não está muito boa não, mas tem uma lá na frente que eu vou explicar melhor. Então, ocorre o desprendimento da cabeça, que é o quê? Sai a cabeça, isso, lembrando, a gente está considerando que é um parto que ocorre como esperado, né? Apresentação cefálica, tudo acontecendo direitinho. Depois do desprendimento da cabeça, sai o resto do corpo, e aí é quando você faz o pinçamento e secção do cordão umbilical, né? Separa o cordão umbilical, então está separando a criança da mãe. Existe um tempo que a gente espera, a gente vai ver isso no conteúdo para a nossa quarta prova, que é o cuidados com o recém-nascido, né? Que esse pinçamento do cordão umbilical, ele tem que ser feito, no mínimo, depois de 1 minuto. Por quê, gente? Porque é até uma forma de prevenir anemia nessa criança. Porque na hora que você tira essa criança e você já corta o cordão, você não deu tempo do sangue que estava na placenta ir em direção à criança. Então, você espera, né? Normalmente, você coloca a criança em cima da barriga da mãe e espera esse 1 minuto, no mínimo, aí é que você corta o cordão, né? É, tem algumas situações que é necessário você cortar logo de imediato, né? A gente vai ver isso quando a gente for falar de cuidados com recém-nascido, tá? E qual é a assistência de enfermagem nesse período, né? O que é feito em relação ao enfermagem? Vixe, que é isso, meu Deus? Sim. Você vai transportá-la até a sala de parto, né? Então, quando ela chega, não, a gente transporta ela para a sala de parto, não quando ela chega a 10 centímetros, mas normalmente quando está com 8 centímetros, a gente leva ela para a sala de parto. A gente vai colocar ela na posição ginecológica, mas lembrando, gente, isso aqui, a posição ginecológica, que é a posição padrão, é a mais utilizada, é a habitual, mas se a mulher quiser ganhar de cócoras, ela vai ganhar de cócoras, se ela quiser, do jeito que ela quiser ganhar, tá? Mas para isso também a gente tem que ter estrutura, né, para fazer tudo isso. Portanto, eu acredito que quando tiver inaugurada esse centro de parto aqui em Picos, vai melhorar um pouco, tá? Você vai auxiliar o médico, vai preparar os materiais. Na verdade, gente, a hora de preparar esses materiais, você prepara assim, como aqui no regional ou em qualquer lugar. São poucas salas, né? Aqui no regional só é uma mesa para ganhar neném, uma cama. Então, terminou um parto, já é organizado tudo e já deixa material para a próxima que vier ganhar neném. Então, normalmente a gente faz isso. É porque essa parte aqui a gente vai ver mais quando for ver cuidados com recém-nascido. Orientar a parturiente para fazer força quando vier as contrações, tá? Lembrando, não pode ficar com o braço em cima da barriga dela empurrando, isso é uma violência obstétrica, a gente vai ver mais na frente. A força quem bota é a mãe, não é você empurrando, tá? Eu já presenciei na minha época de estágio uma técnica de enfermagem subindo em cima da barriga da mulher, tá? Isso é um absurdo.
Então, não pode ser feito, você vai orientar, você fica perto da cabeça dela, você orienta ela a fazer força, né? Ajuda ela nesse momento. Quando as contrações passam, você diz a ela para ela parar de fazer as contrações e relaxar, respirar profundamente. Quando a cabeça da criança sai, você pede a ela para ela não fazer mais força, tá? Porque agora o períneo tem que ficar relaxado para sair o restante, tá bom? Você, na hora que a criança sai completamente, você vai olhar o relógio, toda sala de parto tem um relógio, você olha para saber o horário que a criança nasceu e também o sexo da criança. E aí a hora de cuidar, fazer os cuidados com o recém-nascido. Nesse momento vai ter uma pessoa, a pessoa que vai prestar os cuidados com o recém-nascido já vai estar lá, toda preparada, paramentada, com um campo, né, que é um lençol estéril, esperando para colocar o neném e levar para os cuidados com o recém-nascido. Que isso a gente só vai ver na nossa assunto da última prova, tá bom? Então, esses são os cuidados durante a expulsão. O terceiro período é o período de dequitação, também chamado de livramento ou secundamento, tá? Que período é esse, gente? O menino saiu, aí começa o período de dequitação. E durante esse período de dequitação é quando vai sair a placenta e o resto que tiver, os anexos, resto da bolsa e tudo mais. Então, esse período de dequitação, ele vai iniciar quando o menino sai, ou seja, após o nascimento do feto, e ele vai terminar quando a placenta é expulsa, né? Muita gente diz, é como se estivesse ganhando outro menino. Não é para ser, porque esse período aqui não é para ter dor, tá? Ele dura, uma dequitação normal, dura de 5 a 15 minutos no máximo. Ela não é dolorosa de jeito nenhum. Não há necessidade também da mulher fazer força, né? Nesse momento sai a placenta, o restante do cordão umbilical que ficou da mulher e as membranas, que é o resto da bolsa, tá bom? Essa dequitação ela pode sair de forma espontânea ou dirigida, tá? Espontânea é quando ela sai sozinha, dirigida é com a ajuda do médico, tá? Essa parte de como é feito essa dequitação dirigida, a gente vai ver nas complicações durante o parto que uma das complicações é retenção placentária, que é quando a placenta não sai. E aí, quando ela não sai, o que é que faz, né? A gente vai ver ainda nesse assunto o que é feito, mas normalmente ela sai até em 15 minutos. Qual é a assistência de enfermagem durante o período de dequitação? Solicitar para ela fazer força, gente, mas não é nada exagerado. A mulher não vai sentir dor. Normalmente ela está muito cansada, que acabou de parir. Então, a gente pede para ela fazer uma forcinha para ver se sai mais fácil, né? Nesse momento, a placenta ela vai descolar. Lembra que a gente falou de descolamento prematuro de placenta? Que é quando a placenta descola antes do menino nascer. Então, é uma complicação. Quando é o momento certo da placenta de se descolar? Depois que o menino sai, que é justamente nessa fase, que é o período de dequitação, tá? Quando sair, você vai ter que ter um local, normalmente a gente deixa uma bandeja para colocar a placenta e os anexos, vai auxiliar o médico, porque nesse momento também vai ser feito, por exemplo, se for feito episiotomia, aí é a hora de suturar, aí você vai auxiliar, vai verificar a pressão dela, né, que normalmente também nessa fase, porque, por exemplo, a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, ela pode ser dada na gestação, durante o parto ou no pós-parto. Então, tem que verificar também a pressão. Administrar, quando prescrito ocitocina, normalmente é prescrito antibiótico e ocitocina, tá? Isso é padronizado, mas normalmente aqui no regional, que eu vejo, eles prescrevem ocitocina e antibiótico. Aí vocês é que tem que preparar a medicação e administrar. Aí a médica sai, é a hora de você fazer a higiene, né? Vai trocar os panos, vai higienizar a mulher, vai colocar o absorvente, e aí vai entrar em contato com o maqueiro para ele trazer a maca para
levar a mulher para a sala de parto, ou para o quarto, tá? Lembrando, a mulher e a criança só saem juntas, tá? Então, tem que, por exemplo, se os cuidados com o recém-nascido terminar antes de você, de ser ajeitada a mulher para sair, o neném fica lá no bercinho esperando para sair junto com a mãe. Só não acontece isso quando, por exemplo, a criança vai ter que ficar no berço aquecido por mais tempo, aconteceu alguma intercorrência com a mãe, né? Aí, mas normalmente só saem juntas, tá? E, por último, é o período de Greenberg, né? Que período é esse, gente? Esse período é um período muito importante que a gente tem que ficar observando. Infelizmente, aqui terminou a dequitação, você higienizou a mulher, você já manda para a sala para a ala, né? A ala obstétrica. Mas o correto seria que, mesmo parto normal, ela ficasse pelo menos 1 hora depois que ela ganhou o neném, ainda na sala de parto, para a gente observar o sangramento, porque é justamente nesse período aqui a maioria das hemorragias puerperais. O que é uma hemorragia puerperal? É uma hemorragia que ocorre pós o parto. Ela acontece. E aí, esse último período, a gente chama de período de Greenberg, tá? Ele se inicia após a dequitação, então, ele começa na hora que sai tudo. Saiu tudo, saiu placenta, saiu membranas, então começa o período de Greenberg. E ele termina quando completa 1 hora após o parto, tá bom? Tem algumas literaturas que diz que é 2 horas depois, aí tem outros não, que é só 1 hora depois. E aí, depois dele, é aí que começa o puerpério. O que é o puerpério? É o pós-parto, tá? Então, até o período de Greenberg ainda é considerado parto, ainda está nos períodos do parto. E tem literatura que diz que é 1 hora, tem outros que diz que é 2, né? Mas normalmente é 1 hora, tá? É um período muito importante para o controle do sangramento. É importante que seja observado esse volume de sangue a ser perdido, não pode ultrapassar 500 ml em 24 horas, porque indícios de hemorragia puerperal, por hipotonia ou atonia uterina. O que é hipo? Diminuição. Tonia se refere à contração, a tônus, né? O A é ausência. Então, o que é que acontece? Para a mulher, ela, para que ela evite, o que é que causa a hemorragia puerperal? É o útero não se contrair. Quando a mulher ganha neném, né, o útero de uma mulher que não está grávida, é um útero pequeno, né, em torno de 35, 38 centímetros, né, como fosse um punho da gente fechado. Só que com a gravidez ele cresce, né? Quando você tira o menino, ele ainda está grande, né? Ele não reduz rapidamente, não. O útero demora no mínimo um mês para ele voltar ao tamanho dele normal, depois que ganha neném. É por isso que fica com uma barriguinha, entendeu? Muitas vezes é porque o útero não diminui. E para ele diminuir, como é que ele faz? Ele vai se contraindo. Então, até comum, muitas mulheres, e sente, todas as mulheres sentem, como se tivesse um menino ainda mexendo na barriga, né? Que o povo diz que é a alma do corpo, né? Que diz que é a alma do corpo, que o povo fala, né? Mas não é. É o útero que fica se contraindo, aí você sente ele mover, né? Porque quando ele se contrai, ele vai se contraindo e diminuindo de tamanho. Se esse útero não se contrai, gente, o que é que acontece? A mulher vai ter hemorragia. Então, a gente chama de hipotonia, que é o útero se contraindo pouco, e atonia é o útero não se contraindo. Essas são as causas de hemorragia puerperal. E qual é a assistência de enfermagem nesse período de Greenberg, gente? Você vai pedir para ela ter esvaziamento vesical, porque durante o parto normal ela depois pode andar sem problema, né? E aí você vai pedir para ela fazer xixi, pelo mesmo motivo que você pediu para ela fazer xixi durante o trabalho de parto, lá na dilatação. Por quê? Porque a bexiga cheia, ela dificulta a contração uterina. E depois que ela ganha neném, esse útero tem que se contrair, justamente para evitar hemorragia, tá? Pode ser feito massagem uterina, né? Como está aqui na imagem, sendo feito massagem para, como se fosse estimulando as contrações desse útero.
faz uma revisão da cavidade vaginal, normalmente quem faz isso é o médico ainda, ganhou neném que saiu a placenta, né? Aí faz essa revisão, né? Limpa a vagina, tira coágulos, se tiver tido lacerações, fazer a sutura, né? Normalmente quem faz isso é o médico. Administra medicações, né? Se for prescrito, cuidado com a prescrição, verifica realmente se é uma dosagem correta. Normalmente não é só ocitocina, prescreve antibióticos também. Verificar a firmeza do útero. Como é que você sabe que esse útero está se contraindo? Porque quando você toca, ele está duro. Se o útero estiver mole, se a região do abdômen estiver mole, não tiver o bolinho, que tem que ficar aquele bolinho duro. Se não tiver, é porque o útero ele está com atonia, ou seja, ele não está contraindo. E é um risco para hemorragia. Verificar, avaliar os sinais vitais. Então, avaliar também temperatura, porque ela pode ter infecção puerperal, e aí um dos sintomas é justamente febre. Verificar a pressão, porque ela pode ter pré-eclâmpsia ou eclâmpsia justamente nessa fase, né, depois no pós-parto, né? Eu tenho uma colega minha enfermeira, que na segunda gravidez dela, ela passou a gravidez toda normal, sem problema nenhum, e aí, no pós-parto dela, 3 horas depois que ela ganhou o neném, ela teve pré-eclâmpsia, né? Então, tem que ser observado isso também. Estimular o aleitamento materno precoce, inclusive na sala de parto. O menino ganhou, o menino está bem, pode colocar ele para amamentar, viu? Por quê, gente? Tanto é bom para a criança, porque é assim, a maioria não nasce sabendo mamar, né? Tem uns que você bota que parece que já mamaram a vida toda, né? Mas tem outros que têm dificuldade. Então, quanto mais você coloca esse neném para mamar cedo, mais rápido ele pega e mais rápido irá ser produzido o leite, né? O que faz produzir o leite, gente, não é garapa de açúcar, não é garapa de cana, não é água, não é cerveja preta, é a estimulação. O leite, ele é produzido e excretado por hormônios, e esses hormônios são produzidos pela estimulação. A gente já viu quando a gente falou em hormônios sexuais femininos. Não existe outra coisa que faça você produzir leite, tá? Não existe, é tudo folclore. O que faz produzir leite é a estimulação. A mulher não está tendo leite, o menino tem que estimular. Se não estimular, não vai ter de jeito nenhum. É tão provável, gente, quando é que a mulher para de produzir leite? Quando você tira a mama. Você tirou a mama, não tem a estimulação, vai parar de produzir, né? Então, vai ser bom para a criança. Normalmente, a apojadura, o que é a apojadura? É a descida do leite. Ela só ocorre depois de 24, 36 horas, né? Demora um pouco. Mas também isso não é regra, porque já tem mulheres que durante a gestação já está produzindo leite. Então, isso também não é regra, tem que ser assim não, tá? E aí, quanto mais cedo você coloca esse menino para mamar, mais rápido esse leite é produzido. Mas tem outro benefício importantíssimo, gente. Quando o menino está mamando, ajuda a evitar a hemorragia. Por quê, gente? A hemorragia na mãe, né? Por quê? Lembrem-se lá da questão dos hormônios. Quando o menino mama, a hipófise envia prolactina para produzir o leite. Ele continua mamando, a hipófise envia ocitocina para o leite sair. E o que é que a ocitocina faz? Além de fazer com que o leite saia, a ocitocina contrai o útero. Então, a mulher que amamenta, ela também está evitando hemorragia, porque vai contrair o útero mais rapidamente e aí vai voltar o tamanho dele mais rapidamente, evitando assim hemorragia, evita também anemia, porque vai ter uma menor perda de sangue, né? Então é muito importante. E observar a quantidade de lóquios. Professora, o que é lóquios? Lóquios é aquele sangramento que a mulher tem depois que ela ganha neném. Isso acontece na cesariana, isso acontece no parto normal, tá?
Não é menstruação, muita gente chama que é menstruação. Gente, menstruação é uma perda de sangue que está relacionada ao ciclo menstrual. Para acontecer a menstruação, você ovulou, entendeu? Não tem tudo que a gente já viu. A mulher tem que ovular, né? Tem que amadurecer o óvulo, tem que ovular. Se não houver fecundação, esse óvulo morre e aí ocorre a menstruação. Então, o nome menstruação não significa dizer que está saindo sangue, não. A menstruação significa dizer que não houve fecundação. Então, está relacionado ao ciclo menstrual. Já quando ela ganha neném, aquele sangramento não é menstruação, por quê? Porque ela não ovulou, ela não teve aquilo ali. Aquele sangramento é chamado de lóquios, tá certo? Esses lóquios, eles também têm que ser observados, porque é justamente a observação desses lóquios que vai indicar se a mulher está tendo hemorragia, se ela está tendo infecção, né? Normalmente, gente, esses lóquios, no início, ele é mais... É por isso que muita gente chama de menstruação, porque nos 2, 3 primeiros dias parece realmente o fluxo da menstruação, mas não é. E durante esse período de Greenberg, que é na primeira hora que o menino, depois que sai a placenta, a gente tem que observar o absorvente, a perda de sangue, porque se ela estiver saturando o absorvente em menos de uma hora, pode indicar que ela está com hemorragia. O que é essa saturação? É o absorvente se encharcar. Se o absorvente que você colocou, que não é esse absorvente, é um absorvente noturno, é um grande, que tem na sala de parto, né? Depois que você higieniza a mulher, que organiza tudo, dá, bota na maca, a gente coloca o absorvente, tá? Se esse absorvente ele se encharcar, né, que é saturar, né, encharcar, menos de uma hora, chama o médico para avaliar, porque provavelmente ela está tendo hemorragia, tá? Então, esses são alguns cuidados. Tem outros cuidados que também vai depender muito da instituição. Por exemplo, tem instituições que eles preconizam você colocar uma bolsa, aquelas bolsas térmicas mais frias em cima do útero, tá? Para ter o peso, porque tanto o peso como ela fria, ela vai fazer o útero se contrair. Então, isso vai depender muito da instituição também. Pronto, esses foram os períodos do trabalho de parto. E também, além dos períodos de trabalho de parto, nós vimos os cuidados de enfermagem em cada período, tá? Agora, outra coisa que vocês precisam conhecer são os mecanismos do parto. Eu acho que até eu falei para vocês em alguma aula, eu não lembro quando, que a criança, ela ajuda durante o trabalho de parto, tá? Ela ajuda, por isso que é tão difícil você fazer um parto normal com feto morto, porque ele não vai fazer as movimentações que ele tem que fazer durante o trabalho de parto, né? E é justamente essas movimentações que a criança faz, ainda dentro da barriga da mãe, para poder sair, que a gente chama de mecanismos do parto, tá bom? Então, é isso que a gente vai ver, os mecanismos do parto, é um conjunto de fenômenos denominados tempos, que permite a passagem do feto pelo canal de parto. Então, esses mecanismos do parto é desde o momento que a criança começa a descer, se encaixar, até mesmo antes do trabalho de parto, até a sua expulsão. O que é que acontece? O que é que essa criança faz dentro da barriga e fora para poder sair com mais facilidade, tá? E são esses os tempos. Também ocorre nessa sequência, viu? Não tem uma coisa antes da outra. Sempre tem que acontecer nessa sequência. Primeiro acontece a insinuação, depois o encaixamento, a descida, a flexão, a rotação interna, a deflexão, a rotação externa e a expulsão. Vamos ver cada período desse, né? E o que é que significa, que movimento é esse que a criança faz. Então, vamos começar com o primeiro tempo. O primeiro tempo é a insinuação. Ó, tanto a insinuação como o encaixamento, eles ocorrem durante a gravidez, tá bom? Principalmente quando está perto de ganhar menino, principalmente no pré-parto. Você vai ver esse tempo bem mais visível, né? Que é aquele negócio que desce a barriga, tá?
é porque está acontecendo esses dois tempos, a insinuação e o encaixamento, tá? Então, a insinuação é a passagem da maior circunferência da apresentação cefálica pelo estreito superior. Ou seja, gente, a cabeça, isso, lembrando, a gente está se referindo a um parto normal e com apresentação cefálica, tá bom? Porque quando não é parto normal ou quando é outro tipo de apresentação, tudo isso muda. Mas, no geral, ocorre dessa forma. Então, a insinuação é a passagem da maior circunferência da apresentação cefálica, ou seja, da cabeça, a região da cabeça que é mais larga, pelo estreito superior, ou seja, antes de chegar na bacia da mãe. Ele está indo em direção à bacia da mãe, né, a pelvis da mãe, para começar a se encaixar. O que é o encaixamento? É quando ele se encaixa, a cabeça se encaixa na pelvis da mãe, nos ossos da bacia da mãe. Aqui na insinuação ele só está descendo, né? Aí aqui a mulher já começa, nas últimas semanas da gravidez, ela já começa a sentir a barriga ficando baixa, né? É justamente nesse período. Depois vem o segundo tempo, que é o encaixamento, ou acomodação, né? Que é justamente quando a cabeça, né, o polo cefálico, que é a cabeça da criança, penetra na pelvis da mãe. Fica lá encaixadinho nos ossos da bacia da mãe, né? Fica lá encaixado. Aí aqui, esses outros tempos, gente, já é o trabalho de parto. Já chegou o momento do trabalho de parto, a mulher já está no trabalho de parto e vai acontecendo isso. Então, o terceiro tempo é a descida. O que é essa descida? Ele estava encaixado, começou as contrações, a dilatação, e agora ele vai descer, né? Ele vai descer até ser expulso. Aí vem o período, o tempo de flexão. O que é isso, gente? Aqui, gente, a mulher já chegou aos os 10 centímetros, ela já está na posição, já vai ganhar menino. A primeira coisa que essa criança faz, quando ela vai começar a sair, ela faz uma flexão. O que é a flexão, gente? Ela se junta desse jeito aqui, ó. Ela se encolhe toda, tá? É a flexão da cabeça em relação ao corpo. O queixo dela toca no tórax, ela fica toda enrolada dentro da barriga. Com isso, ocorre, depois que ela faz isso, ela faz uma rotação interna. Isso tudo já é para ela sair, viu? Tá na hora dela sair. O que é essa rotação interna? Ela gira dentro da barriga, né? Por isso que é uma rotação que gira interna, porque está dentro da barriga da mãe. É quando o feto gira dentro da pelvis da mãe para se adaptar ao diâmetro que ela vai ter que passar. Então, ela fica girando, encontrando a posição melhor para poder passar. Quando ela faz essa rotação interna, que ela encontra o lugar certinho que ela vai se encaixar para sair, aí ela faz uma deflexão. O que é uma deflexão? É o contrário de flexionar. Flexionar é contrair, é encurtar. Deflexão, ela se estica, como está bem aqui, ó. Ela não tinha se encolhido todinha, aí girou para poder se acomodar. Quando ela se acomoda, ela faz uma deflexão, que é se esticando, para quê? Para empurrar a cabeça para fora, como está mostrando aqui, tá certo? Faz uma extensão da cabeça para se desprender dos órgãos genitais externos da mãe, né? Quando a cabeça sai, normalmente, gente, porque existe várias formas. Aqui nós estamos falando da marra habitual. Sai dessa forma, tá? Quando a cabeça sai, a primeira coisa que você vê é aqui, ó, essa região da cabeça, tá bom? É essa região da cabeça, não é o rosto da criança, não. Sai isso, porque dessa forma, gente, é a forma mais fácil para a cabeça passar. Então, na hora que sai, a própria criança, ela faz uma rotação externa. Talvez vocês fiquem observando durante o parto se acontece tudo isso, porque acontece, viu? Vocês vão observar que muitas vezes o médico ajuda. Ele, na hora que a cabeça sai, ele pega a cabeça da criança e ajuda ela a girar, porque ela tem que ficar assim, ó, de lado.
Se ela nasce com a cabeça assim para baixo, o rosto para baixo, ela tem que, para sair o ombro, ela tem que virar, porque o ombro dessa forma aqui não passa. Então, ela gira sozinha. Se você não fizer nada, ela gira sozinha, que é o que a gente chama de rotação externa, tá? E aí, muitas vezes, como eu já disse, o médico ajuda. Na hora que faz essa rotação, gente, aí vem o período de expulsão, que sai um ombro, sai o outro e tudo sai. Então, esses são os tempos do parto, né? Onde tudo começa quando ele vai descendo, se encaixando, depois ele começa a descida, que é aquela contração. As contrações vão vindo e ele vai descendo. A contração vai vindo e ele vai descendo. Quando chega 10 centímetros, é a hora dele nascer, aí ele começa a se movimentar. Faz primeiro a flexão, aí gira, que é a rotação interna, depois ele faz uma deflexão para a cabeça sair, depois ele faz uma rotação externa, porque a cabeça está fora, né? Ele gira a cabeça para ficar de lado, sai um ombro, sai o outro e o resto sai, e é o período de expulsão, tá? Então, esses são os mecanismos de parto. Entenderam, gente? Tem alguma dúvida em relação a isso? Acho que ficou bem claro, né? Então, outra coisa que eu quero que vocês entendam em relação ao o trabalho de parto é a questão da violência obstétrica, tá certo? A gente sabe que isso existe, mas a gente tem que combater esse tipo de coisa, tá? Eu quero que vocês entendam, por exemplo, essa manobra, que é justamente, até eu falei antes, que é pegar o braço, né, e ficar empurrando a barriga. Eu já vi, ó, como tá bem que essa imagem aqui é uma imagem real, ó. Aqui o rosto da mãe, tá? E aqui, ó, o profissional praticamente em cima da mulher empurrando. Isso aqui é uma violência, tá? O nome dessa manobra, inclusive essa manobra era feita normalmente, era normal. O nome dessa manobra é manobra de Cristelet, tá? Só que essa manobra hoje é proibida, porque ela é uma violência obstétrica, tá? Mas existia, se fazia isso sem problema, é manobra de Cristelet, tá? Então, isso é uma violência obstétrica. Esse negócio, a episiotomia também é considerada uma violência obstétrica, né? Então, vem dizendo aqui que a violência no parto tem a ver com a violência do corpo e das decisões da gestante. Então, por exemplo, quando você não respeita a forma com que a gestante quer ganhar neném, você está cometendo uma violência obstétrica, tá? Esse negócio de dizer, é só um piquezinho, que é na hora de fazer a episiotomia, aquelas frases, na hora de fazer você não gritou, né? Aquelas frases, né? São tudo violência obstétrica, né? O profissional se jogar o peso dele em cima do corpo da gestante, né? Para empurrar a barriga, que isso é a manobra de Cristelet, é uma violência. Impedir a livre escolha da posição para parir, que a mulher tem que deitar na posição ginecológica. Se ela quiser ter um menino de cócoras, ela vai ter, e tem que ser respeitado isso. Intervir sem necessidade, por exemplo, dar medicações para acelerar o parto, que é a indução do parto, que é dando ocitocina, demais para ela. Gente, uma mulher ela consegue ganhar neném parto normal sem a menor necessidade, sem a menor necessidade de aplicar a injeção de dor. Ela consegue, só que às vezes demora um pouco mais. Então, muitas vezes você ficar aplicando ocitocina sem necessidade dessa gestante também é uma violência obstétrica, né? Fazer terrorismo emocional, aí quer que seu filho morra, vamos, ajude, empurre, você está querendo que seu filho morra? Gente, a gente escuta isso demais, demais. É impressionante como a gente escuta isso. Exames de toque sem necessidade, de forma excessiva, recusar o plano de parto, a gente faz um plano de parto e não só a gente não respeitar o plano que ela fez para ela ganhar neném, como também a gente impor que a mulher tem que ganhar do jeito que a gente quer. Amarrar a gestante, né? Fazer. Gente, tem umas situações que é muito complicada, né?
e negar o direito ao acompanhante. Isso é uma violência obstétrica e acontece, bem que no regional acontece em todo lugar, eles não permitem a entrada do acompanhante. Existe uma lei que dá o direito a essa gestante dela escolher o acompanhante dela. Não é necessário ser o pai da criança, ela tem direito a um acompanhante, pode ser uma amiga, pode ser uma irmã, pode ser a mãe, pode ser o pai, não pode ser todos juntos, mas pode ser um, tá? É importante que esse acompanhante ele não atrapalhe durante o trabalho de parto, né? Então ela tem que saber escolher, explicar que tem esses procedimentos, tá? Mas é um direito da gestante, tanto no parto normal como no cesáreo ou qualquer outro tipo de parto, tá bom? E negar esse direito a ela é uma violência obstétrica. Bem, no regional mesmo,